Desde o início, estava claro que não havia amor entre eles. Helena e Davi se casaram por conveniência. Ele, um empresário poderoso que precisava de uma esposa para manter as aparências e assegurar um contrato bilionário. Ela, uma jovem endividada, que viu no acordo a única chance de salvar sua família da falência. O contrato era simples: casamento por 2 anos, aparências mantidas. Tá gostando da história? Então já deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. Vem acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Sem envolvimento emocional. Mas então, tudo mudou quando Davi fez uma exigência inesperada. Helena sentiu suas mãos suarem enquanto o choque começava a dar lugar a uma sensação de frustração crescente. Não podia acreditar no que acabará de ouvir. O vazio que se formava em seu peito era profundo e gelado, e ela lutava para manter a compostura. O ambiente ao seu redor parecia se distorcer, como se tudo ao seu redor estivesse perdido em um turbilhão de confusão e incerteza. Um filho. A ideia parecia tão absurda que ela nem conseguia processá-la completamente. Davi ainda estava ali, impassível, com sua expressão de sempre. Ele parecia tão seguro de si, tão firme nas suas palavras, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Helena queria gritar, questionar, desafiar, mas as palavras não saíam. Sentia-se como se estivesse sendo empurrada para uma realidade que nunca escolhera, sem qualquer chance de defesa. Mas, nós não. Ela começou, a voz falhando enquanto tentava encontrar as palavras certas. Não somos nem um casal. Isso não faz sentido. Davi deu de ombros, sem perder a postura. Seu olhar era implacável, como se ela fosse apenas uma peça no jogo que ele estava jogando. Ele não parecia nem um pouco tocado pela angústia que ela sentia. Não importa. As aparências precisam ser mantidas. Você e eu, juntos, podemos lidar com isso. Não seria tão difícil. Não seria a primeira vez que um acordo assim é feito. As palavras dele cortaram como lâminas afiadas, e o silêncio se arrastou por alguns segundos antes que Helena conseguisse reagir. Ela deu um passo para trás, suas pernas tremendo sob ela, o choque ainda impedindo-a de entender o que estava acontecendo. Um filho. Não era algo que ela queria. E muito menos com Davi. Ele não entendia, ou talvez não se importasse, com o que ela sentia. Para ele, tudo parecia uma estratégia, um plano para alcançar algo maior, algo que ele considerava necessário para seu futuro. Mas para ela, o futuro parecia ter sido roubado. Helena sentiu um nó apertado na garganta. Seu corpo estava em alerta, uma mistura de raiva, frustração e medo. Ela não queria ser parte daquele jogo. Não queria ser mais uma peça em um tabuleiro controlado por ele e pelos pais dele. Era como se ela tivesse sido colocada em uma gaiola dourada, e agora ele queria trancá-la lá para sempre. Eu não posso fazer isso, Davi. Não posso simplesmente ter um filho por causa dos seus problemas. Sua voz estava mais firme agora, mas ainda havia um tremor de incerteza. Ela não sabia o que ele faria em resposta à sua recusa, mas precisava lutar contra isso. Davi olhou para ela com uma calma assustadora, como se estivesse apenas aguardando a tempestade passar para que tudo se acalmasse novamente. Ele não parecia surpreso, nem mesmo desconfortável. Era como se ele já esperasse esse tipo de reação. Para ele, talvez fosse só uma questão de tempo. Não é sobre o que você quer, Helena. É sobre o que precisa ser feito. As pressões estão aumentando, e você sabe disso. Não há escolha aqui. Você vai ter meu filho, e essa será a nossa realidade daqui em diante. Não há outro caminho. Helena sentiu a raiva crescer dentro dela, mas havia algo mais. Uma tristeza profunda, uma sensação de impotência que a consumia. Ela sentia como se fosse ser engolida por uma correnteza de acontecimentos que ela não podia controlar. Davi tinha tomado as rédeas de tudo, como sempre fazia, e ela estava ali, à deriva, tentando respirar enquanto tudo ao seu redor desmoronava. Ela virou-se abruptamente, sentindo a necessidade de se afastar, de fugir daquele lugar.
Mas, ao dar o primeiro passo, a voz dele a paralisou. Não adianta fugir, Helena. Você não vai escapar disso. O tom de Davi era tão frio, tão absoluto, que ela mal conseguia processar a verdade por trás das palavras. Ela tentou se convencer de que ainda havia uma saída, que ainda havia algo que poderia fazer, mas a realidade parecia se estreitar ao seu redor. Não havia mais como voltar atrás. O acordo estava feito, e o jogo estava jogado. Ela não tinha escolha. Com um suspiro pesado, Helena se sentou na beirada do sofá, as mãos no rosto, como se tentar cobrir a própria angústia fosse a única maneira de lidar com aquilo. O ar parecia denso, o peso das palavras de Davi pairando no ambiente, tornando tudo ainda mais insuportável. O que aconteceria agora? O que ela faria com tudo o que estava sendo imposto a ela? A ideia de ser forçada a ser mãe, sem amor, sem vínculo verdadeiro, a dilacerava por dentro. Mas o que poderia fazer? A pressão dos pais dele, os planos de Davi, eram forças implacáveis, e ela se via impotente diante delas. Ela olhou para Davi, que estava parado, observando-a em silêncio. Ele estava tão distante, tão inatingível, e isso a fazia sentir-se ainda mais sozinha. As palavras não vinham, e ela se perguntou se ele sequer a via, ou se ela era apenas uma parte de uma história que ele já havia escrito para ambos, sem espaço para ajustes ou dúvidas. A cada segundo que passava, o peso da situação aumentava. A ideia de um filho, de uma vida que seria moldada sem o seu consentimento, parecia uma sombra que não a deixava respirar. Ela não sabia como sair dessa armadilha, mas uma coisa era clara: ela não podia aceitar. O olhar de Davi nunca deixou de ser firme, de ser decidido, e isso a fazia questionar se havia alguma chance de negociação, alguma brecha onde ela pudesse retomar o controle da sua própria vida. Mas, por dentro, ela já sabia a resposta. Ele não iria mudar de ideia. Helena levantou-se novamente, tentando disfarçar o turbilhão de emoções que a consumia. Seus olhos estavam lacrimejando, mas ela se forçou a não deixar que as lágrimas caíssem. Não queria que ele visse sua vulnerabilidade, não queria dar a ele a satisfação de perceber que ela estava fraca. Eu preciso de tempo, ela disse, sua voz ainda tremendo, mas tentando se manter firme. Davi não respondeu de imediato, apenas a observou, como se estivesse esperando que ela compreendesse algo que ele já sabia. Mas Helena não estava pronta para compreender nada. Ela precisava de espaço, de uma chance de se reconectar consigo mesma antes que fosse engolida por tudo aquilo. Helena estremeceu, seu corpo quase fraquejando diante da ameaça velada. Não sabia se o ódio ou a vergonha a consumia mais naquele momento. Olhou para Davi, seus olhos fixos nele, tentando ler seu rosto impassível, mas nada ali indicava arrependimento. Ele estava ali, diante dela, com aquele sorriso arrogante, como se o controle de tudo fosse apenas uma questão de tempo. Ela sabia que o contrato que haviam assinado não era algo simples, mas ele sempre foi mais hábil em manipular os outros, sempre soubera tirar proveito das fraquezas alheias. Milionária. A palavra ecoou em sua mente, mas a imagem de sua família afundando na miséria trouxe de volta a realidade. Sua mãe, sempre preocupada com as dívidas, e seu pai, que já não tinha a mesma vitalidade de antes. Ele sabia exatamente onde atingir, sabia onde doía mais. O custo de sua liberdade era um preço que ela não estava disposta a pagar, mas o que ele sugeria parecia ser um golpe certeiro. Salvar a família ou ceder ao que ele deseja, pensava, a angústia crescendo. Mas Helena não era tola. Ela sabia que ele estava tentando manipular suas emoções, fazer com que a culpa dominasse. Se ela aceitasse, ele teria mais poder sobre ela do que jamais imaginou, e não era isso que ela queria. A ideia de ser uma simples peça em seu jogo de poder a fazia sentir-se suja, menos do que o ser humano que sempre lutou para ser. No entanto, a possibilidade de garantir o futuro de seus pais a fez hesitar. Ela fechou os olhos por um momento, buscando em seu interior alguma força que a impedisse de ceder. Lembrava-se das noites em claro, tentando encontrar maneiras de salvar sua família de um futuro tão sombrio. Mas as palavras de Davi ecoaram de novo, como uma sentença implacável.
O fato de ele estar oferecendo o dobro do valor do acordo mostrava claramente o quanto ele tinha a seu favor. Ela sabia que não era só o dinheiro que ele estava oferecendo, mas também a posição de superioridade que ele tinha sobre ela e sobre todos que a rodeavam. O silêncio entre eles era pesado, quase palpável, e Helena não sabia o que dizer. Davi parecia esperar por sua resposta, sua expressão inalterada, como se esperasse que ela se curvasse à sua vontade. Ela queria gritar, queria sair correndo dali e nunca mais voltar, mas sabia que não podia. Ele tinha o poder de destruir sua família com um simples movimento, e isso a imobilizava. Não era só um jogo de dinheiro, era um jogo de poder, e ele sabia disso. Eu não quero seu dinheiro, Davi. Não sou sua peça de negociação, ela finalmente disse, sua voz falha, mas firme. Tentava não demonstrar o quanto a oferta o afetara, o quanto as palavras dele tinham a penetrado profundamente. Mas não ia deixar que ele visse o quanto estava abalada. Helena não se permitiria ceder tão facilmente. Davi se inclinou levemente para frente, seu olhar curioso, mas sem um sinal de preocupação. Ele conhecia bem Helena e sabia que ela tentaria resistir. Ele também sabia que a resistência dela era uma máscara. Por baixo daquela fachada de força, ela ainda era vulnerável. Como todas as pessoas, ela tinha suas fraquezas, e ele sabia explorá-las como ninguém. Não sou apenas dinheiro, Davi. Sou um ser humano. Tenho meus princípios. Minha vida não pode ser comprada como você faz com todos os outros. Ela continuou, com mais firmeza, tentando se afastar do medo crescente que ameaçava dominá-la. Ele sorriu, um sorriso que parecia mais um desafio do que qualquer coisa. Um sorriso que dizia: você ainda não entendeu, Helena. Ele não estava ali para negociar. Estava ali para dominar. Ele sabia o quanto ela se importava com sua família e quanto isso a faria vacilar. Sabia que ela não seria capaz de simplesmente deixar tudo para trás, não depois de tantas promessas quebradas. Seus princípios, Davi murmurou, quase com desdém. Não me faça rir. No fim, Helena, todos têm um preço. E você? Bem, você ainda está tentando convencer a si mesma de que não tem o seu. Aquelas palavras cortaram como facas. Helena queria gritar, queria tirar tudo o que tinha contra ele, mas sabia que isso só alimentaria o jogo que ele estava armando. Davi queria ver até onde ela iria, queria ver se ela cederia ao desejo de salvar sua família ou se permaneceria teimosa até o fim. Ela olhou para ele, seus olhos agora mais frios, e deu um passo atrás, tentando ganhar alguma distância mental, tentando processar tudo o que estava acontecendo. O peso da situação era esmagador. Se recusasse, sua família enfrentaria a falência. Se aceitasse, perderia parte de si mesma, daquilo que havia lutado para construir. Qual seria o custo de sua dignidade? Mas havia algo mais, algo que ele não sabia, algo que ela sabia e que a fazia resistir. Helena já havia caído antes. Já se permitirá ser manipulada. Não deixaria que Davi a colocasse nesse lugar novamente, não mais. Ela havia aprendido a lutar, a não se deixar dominar. Ele não sabia, mas ela estava mais forte do que jamais imaginou. A tensão no ambiente era quase insuportável. O ar pesado, carregado de promessas não ditas e ameaças implícitas, envolvia-os como uma rede invisível, esperando o momento certo para se apertar. Davi estava ali, jogando seu jogo de sempre, acreditando que poderia manipulá-la. Mas ela não seria tão fácil dessa vez. O tempo parecia se arrastar enquanto ela buscava suas palavras, enquanto tentava juntar os pedaços daquilo que sentia. Ele, por outro lado, sabia que o tempo estava a seu favor. Sabia que Helena eventualmente cederia. A questão era quanto tempo ele precisaria esperar até que ela se convencesse de que não havia outra saída. Ela olhou para ele pela última vez, seus olhos agora mais determinados. Não havia mais medo, apenas uma certeza gelada que parecia crescer em seu peito. Ela não sabia o que faria, mas sabia que não iria se deixar vender tão facilmente. Ela não seria a peça de troca no jogo de Davi. Ela não seria a vítima dessa vez. Nos dias que se seguiram,
Helena se viu imersa em um turbilhão de pensamentos que a consumiam por completo. Cada hora parecia mais difícil do que a anterior, e as dúvidas se multiplicavam. Ela odiava a ideia de ser forçada a tomar uma decisão tão grande, de ter a vida traçada por um contrato que não fizera, mas ao mesmo tempo não podia simplesmente virar as costas para a promessa que fizera à sua família. A situação de seu pai era cada vez mais crítica, e os negócios da família estavam à beira da falência. O dinheiro que Davi oferecia poderia ser a única solução para manter todos a salvo. Mas e ela? E sua liberdade, seus sonhos e desejos que sempre foram seus e só seus? Helena sentia como se estivesse sendo consumida entre duas escolhas impossíveis. A pressão era insuportável. Não podia negar que Davi era inteligente, calculista e, em certo ponto, atraente, mas isso não mudava o fato de que ele a estava tratando como uma moeda de troca. Em noites sem sono, ela se pegava pensando no que realmente queria. A liberdade sempre havia sido um dos pilares de sua vida. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade com sua família e o amor que sentia por seu pai a deixavam sem opções. Com o peso das escolhas sobre seus ombros, ela sabia que não poderia mais adiar sua decisão. Finalmente, depois de dias de angústia, Helena tomou uma decisão. Ela não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas sabia que não poderia continuar se sentindo assim, sem controle sobre sua própria vida. Ela precisava colocar limites. O dinheiro que Davi oferecia ainda era solução para o sofrimento da sua família, mas ela também precisava se afirmar, para não perder a essência de quem realmente era. Naquela noite, a atmosfera da casa parecia diferente. O silêncio no ar era denso, quase palpável, como se até a própria casa soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Helena vestiu sua roupa mais sóbria, mas com um toque de ousadia nos olhos, refletindo o que ela sentia por dentro. Estava decidida. Não era mais a menina que obedecia a todos os outros. Ela estava prestes a exigir seu lugar no mundo. Com passos firmes, entrou no escritório de Davi, a expressão implacável. Ele estava sentado atrás de sua grande mesa de madeira escura, como sempre, mas algo em seu olhar parecia mais atento, mais calculista. Ele a observou enquanto ela se aproximava, e um breve sorriso surgiu em seu rosto, mas Helena não era mais a mesma. Ela não estava ali para ceder. Estava ali para fazer valer suas próprias regras. Eu aceito, mas com minhas regras. As palavras saíram com força, como se estivessem quebrando um silêncio profundo. Davi levantou uma sobrancelha, surpreso, mas não parecia intimidado. Ele sempre tivera o controle da situação, mas agora algo em Helena havia mudado. Ela o encarou diretamente nos olhos, desafiadora, sem vacilar. Quais? Ele perguntou, a voz suave, como se estivesse lidando com uma criança que tentava se impor. Helena não hesitou. Era o momento. Quero minha independência. Se eu decidir que quero sair dessa casa, você não me impedirá. E mais, eu nunca serei sua propriedade. Se vamos ter um filho, ele será meu tanto quanto seu. Nada de contratos definindo a vida dele. Havia um peso em suas palavras, uma decisão firme que ecoou no ambiente. Ela sabia que não poderia fazer promessas vazias, que Davi não seria facilmente moldado pelas suas palavras. Mas, ao menos, ela teria controle sobre algo. Ela não deixaria que ele a tratasse como se fosse apenas uma peça no jogo dele. Davi ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos permanecendo fixos nela. Parecia que ele estava avaliando cada palavra, cada gesto, cada nuance de sua expressão. O silêncio se arrastou, quase insuportável, como se ambos estivessem aguardando a reação do outro. Finalmente, um sorriso sutil surgiu no rosto de Davi. Não era um sorriso de triunfo, mas algo mais enigmático. Ele parecia achar graça, como se ela tivesse feito uma jogada interessante, mas não sabia o que isso realmente significava no contexto maior de suas vidas. Ele não respondeu imediatamente, mas seu olhar revelou algo que Helena não conseguiu decifrar de imediato. Ela sabia que ele não era um homem fácil de lidar, mas sentia que talvez, apenas talvez, ela tivesse dado o primeiro passo para retomar o controle da sua vida.
O silêncio voltou a dominar o ambiente enquanto Davi se reclinava na cadeira, pensativo. Helena não sabia o que ele estava planejando, mas não tinha medo. Já não sentia mais medo dele, ou do que poderia acontecer a seguir. Ela sabia que a partir daquele momento, o jogo havia mudado. Ela estava pronta para qualquer coisa que viesse, porque finalmente se sentia dona das próprias escolhas. Olhando para ele, com a confiança renovada, Helena sentiu uma força dentro de si que ela não conhecia antes. Ela sabia que a decisão de aceitar a proposta de Davi tinha sido difícil, mas agora sabia que não era uma simples submissão. Ela estava colocando suas condições, sua liberdade, seus desejos. E não importava o que ele pensasse sobre isso. Davi, no entanto, ainda não se movia. Ele permanecia em sua postura, como se estivesse jogando um jogo maior, um jogo do qual Helena ainda não compreendia todas as regras. Mas ela estava disposta a aprender. Estava disposta a lutar por aquilo que acreditava ser seu. Ela não se arrependeria de ter dado esse passo. Ela sabia que era um risco, mas sua independência valia mais do que qualquer medo. O olhar de Davi finalmente se suavizou, como se ele estivesse aceitando, ou talvez apenas começando a entender quem ela realmente era. Mas o que isso significava para o futuro de ambos? Helena não sabia ainda, mas estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais apenas um jogo de poder e negociações. Agora havia uma dinâmica de respeito, de desafios que iriam além das palavras trocadas. E Helena sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, ela não perderia a si mesma novamente. Fechado. Mas nenhum dos dois poderia prever o que estava por vir. Os meses seguintes foram um turbilhão. O casamento de fachada começou a ganhar contornos diferentes. Helena passou a ver um lado de Davi que nunca imaginou existir. Pequenos gestos inesperados, um cuidado discreto, um brilho nos olhos que ele tentava esconder quando olhava para ela. E, de repente, tudo ficou ainda mais complicado. Helena se descobriu grávida. O momento em que contou a Davi foi estranho. Ele ficou em silêncio, os punhos cerrados, a expressão ilegível. "Eu vou cuidar de você." Foi tudo o que disse. E ele cumpriu. Mais do que isso, Davi começou a ficar ao lado dela de uma forma inesperada. Deixava bilhetes com recomendações médicas, garantia que ela estivesse confortável, levava-a para passear quando percebia que ela estava entediada. Helena percebeu que não era apenas um jogo para ele. Ele se importava. Mas então veio a reviravolta que mudou tudo. Uma noite, quando estavam jantando, Davi largou os talheres e olhou para ela com uma seriedade devastadora. "Helena, eu não quero que você vá embora depois que o contrato acabar." O coração dela quase parou. "O quê?" "Eu quero que você fique. Comigo. Com nosso filho." Ela piscou, incapaz de responder. Aquelas palavras eram tudo o que jamais imaginou ouvir. Mas antes que pudesse dizer algo, ele continuou. "Sei que fui um idiota. Sei que te coloquei contra a parede. Mas a verdade é que eu me apaixonei por você." Helena sentiu o mundo girar. Era possível. Davi, o homem frio e calculista, apaixonado. Mas antes que pudesse reagir, o destino mostrou sua crueldade. Naquela mesma noite, uma tragédia aconteceu. Um acidente de carro. Helena acordou no hospital, atordoada, com Davi ao seu lado, segurando sua mão. Seu olhar carregava um peso insuportável. Ela soube antes mesmo de perguntar. "Nosso bebê." Ele fechou os olhos, a dor estampada no rosto. "Eu sinto muito." As palavras caíram como uma faca em seu coração. O choque, a dor, a perda eram insuportáveis. Ela chorou. Chorou como nunca antes. Davi a segurou, permitindo que ela descontasse toda sua angústia nele. Nos dias seguintes, tudo mudou. O contrato não significava mais nada. Não havia mais jogos, nem mentiras. Apenas dois corações quebrados tentando encontrar um ao outro. Foi Davi quem tomou a iniciativa.
Eu sei que não mereço uma segunda chance. Mas eu preciso que você saiba que, mesmo sem contrato, sem obrigação, eu quero você ao meu lado. Não pelo acordo, mas porque te amo. Helena enxugou as lágrimas. Havia passado por tantas dores, tantas reviravoltas. Mas uma coisa era certa, Davi havia mudado. E, de alguma forma, ela também. E, naquele momento, tomou a decisão mais importante de sua vida: ficar.